Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, vim aqui para mais um vídeo. Hoje eu vou falar de um assunto muito pedido, é o assunto acho que mais pedido de todos, que eu vou estar falando sobre invasão quântica, né? O tão esperado pontuação alta de invasão quântica que eu tenho utilizado, né, para poder tentar pontuar bastante, conseguir matar o Einstein. Vou estar fazendo aqui. Vou estar mostrando como eu utilizo, né, as equipes, as questões de como eu monto cada equipe, para poder tentar matar o Einstein na invasão quântica, que é tão importante você pontuar, porque acaba que isso resulta no teu, na tua média de pontuação e que isso dá o resultado do ranking que você é determinado da sua liga, né? Isso por conta das vitórias e derrotas, né? Quando vocês vêm aqui no, na campanha da liga, que é a guerra entre ligas, na verdade, por conta do tradutor, ele diz que há um ranking de guerra das ligas. E isso é atualizado toda segunda-feira. Daí, só que, quando a gente vai ver na Sino, no Icru, ele não te explica tão a fundo. Mas o que é necessário? Quando você aumenta o teu ranking de ligas, e isso é variado, né? De acordo com a quantidade de pontuação de derrota ou vitória que você marcou nessa campanha da liga, na invasão quântica, nos eventos de temporada, todos os tipos de guerras que são relacionados às ligas é gerado uma pontuação, né? Na segunda-feira, o adversário será pareado, etc. E na recompensa, claro, a recompensa de acordo com o ranking, ela determina muito, tá? Eu nem cheguei a comprar, tá? Depois eu vou até comprar, inclusive. Mas isso aqui, ó, quando vocês olham sobre a questão de recompensa, a sua recompensa muda. Eu hoje estou na recompensa de diamante, inclusive. Achei até estranho ter aparecido isso aqui agora, né? Por conta que a gente ainda está como uma liga platina. A gente está como Liga Platina, mas eles deram o nosso ranking como diamante já, né? Vou tentar mostrar por aqui que talvez eu consiga. Aqui, ó, vai ficar muito melhor. Quando você tem um escudo de platina, a tua recompensa difere. Então, por isso que o Invasão Quântica é muito importante você estar pontuando bem alto, tá, galera? Justamente porque você consegue melhorar e essa pedrinha aqui, né, de tecnologia, te dá a possibilidade de você conseguir aumentar a tecnologia da liga, dessa parte que foi liberada há pouco tempo, é nova inclusive, e você consegue ir upando. E você precisa justamente dessa pedra, tá vendo? 0 de 3 aqui, ó. Vai acompanhando a minha setinha aqui, vocês vão tentar entender. Já nos outros institutos da Liga, não precisa. Já está upado. E aqui, se você quiser, não precisa dessas pedrinhas. Daí, o que acontece? Para vocês estarem conseguindo, vocês têm que pontuar alto, tanto na invasão quântica, tanto no combate dimensional, quanto campanha de liga, porque eles tiram uma média de todos esses tipos de batalhas relacionadas à liga no geral, para te dar uma pontuação maior e você conseguir subir seu ranking, tá? Então vamos lá, por parte. Qual seria o ponto crítico? Eu vou estar explicando a primeira equipe, né? Tudo que está relacionado, e inclusive eu separei aqui, ó, F11, eu vou entrar aqui no meu WhatsApp, né? Para poder mostrar de uma outra equipe que eu estou usando por teste, tá? Sobre pontuação, porque não adianta, né? Eu mostrar só a minha que eu pontuo tanto, se existem outras possibilidades de vocês estarem pontuando, né, um valor próximo, né, para que vocês não fiquem desesperançosos, tá? Mas vou voltar aqui para tentar ficar o mais firme possível na minha situação e a partir da minha situação vocês tentarem entender o máximo. Primeiro de tudo, não pode fazer plano de grupo de invasão quântica ou fazer invasão quântica sem ter assistido o vídeo de invasão quântica. Isso é a coisa mais importante, porque quando você montar o plano de invasão quântica, se você não tiver visto o outro vídeo que eu postei, inclusive eu vou tentar deixar no card lá na parte superior desse vídeo nesse momento, né? E vou estar deixando no final do vídeo o vídeo indicando qual é o vídeo. Inclusive, eu vou deixar dessa vez até mesmo tanto na descrição do vídeo
quanto no primeiro comentário, tá? Fixado. Eu não vou deixar nem o do grupo, vou deixar o do plano de grupo, o vídeo do plano de grupo, porque é essencial vocês estarem aprendendo isso. Tudo bem? Vamos lá. Primeiro de tudo, vocês estão vendo que minha pontuação está de 551 milhões de power. Para quem assistiu, sabe que eu uso o Guerra como subterfúgio para poder ir alterando quais planos eu quero para poder ir editando, né? Invasão Quântica 1, tá? O meu colchão de segurança, como eu sempre utilizo, é o Competição Infinita 1, que eu coloco alguns heróis que eu realmente vou utilizar para os campeonatos e já fica como um colchão de segurança. E quando o meu power está a 551 milhões e eu coloco Invasão Quântica e eu envio, ele vai mostrar o que era antes e o que vai ficar, né? Vai mostrar meu Goodslayer, minha Toco, a Jane, a Nidia, a Servo e a Rosta, tá? O selo, né, que são as estigmas, as gemas que eu utilizo e os talentos, tá? E eu vou dar um confirmo. Quando eu confirmo, altera-se o que estava e o meu power diminui. Por quê? Porque o plano de grupo foi atualizado, né? O que eu vou estar explicando uma coisa muito importante. Para vocês estarem pontuando nas duas invasões quânticas, é importante, muito importante, vocês terem duas Roston. Tá vendo que uma Roston tá com relíquia e a outra não? Eu deixei propositalmente, deixei inclusive a relíquia da segunda, né? Da segunda Roston no baú para poder estar explicando isso para vocês. Por quê? Aqui, existe a relíquia da Roston. Por quê? O correto, além de você ter dois conjuntos de Roston, é você ter dois conjuntos de 18 relíquias de Roston. Para você estar passando da primeira Roston para a segunda Roston na hora, tá? Ou se você já tiver completo, não precisa ficar fazendo essa movimentação. Você evita, tá? O que eu vou tentar explicar ao máximo para vocês. Questão de speed e talento. Isso é o que mais conta para você estar pontuando dentro do Invasão Quântica, tá? Vou estar pegando essa host aqui, que já foi atualizada. Vou estar mostrando os talentos, tá? 2232 que eu utilizo. Ou pode ser 2222, algumas pessoas utilizam 2222 ou 2232. Não difere muito. O que mais conta é esse ciclo externo. Por quê? Faz ela ficar o tempo... Deixa eu clicar aqui. Faz ela ficar atacando o tempo todo para diminuir a armadura do Einstein ali, da equipe do Einstein, para estar pontuando mais, tá? Para o dano estar sendo causado mais quando eu estiver utilizando o meu Logan ou a minha turbo, tá? A questão da velocidade. A questão da velocidade, a Roston, nessa situação aqui, ela é a segunda mais rápida, tá? Eu vou estar vendo aqui na ordem certinho para explicando um por um, tá? Vamos lá. No Invasão Quântica, como que eu utilizo, né? O Goodslayer na posição 1 com o Orb, a Foice na Toco, a Coroa na Jane. A Jane não pode morrer. Se a Jane morrer, a Jane acaba deixando de colocar o escudo e ajudando os dois aqui. E acaba que a equipe morre de início, tá? A bota, eu utilizo bota na Nidia para ela ter mais velocidade do que a Rosto nessa situação. Porém, né, você pode estar tentando colocar muita velocidade na Nidia e diminuir um pouco a velocidade da Rosto, tá? Uma coisa crucial que eu vou falar. A quantidade de velocidade que eu tenho não é necessariamente correta, mas a ordem da velocidade, sim. Na situação em que eu utilizo Nidia, a Nidia está sendo a mais rápida. Se eu não me engano, a minha Nidia tem 235 a 245 de velocidade. Mas já vou mostrar para vocês, tá? E nessa situação aqui, a minha Rosto é a segunda mais veloz da equipe, tá? Mas já na outra equipe, as coisas mudam, tá bom? Porque eu não estou utilizando a Nidia, né? Então, vamos lá. O Goodslayer com a Orb, Toco com Foice, tá? Se você tiver a Orb já no mais 20, já ajuda bastante. Para quem não tem Foice, pode estar colocando a espada ou a pedra azul de crítico, que seria essa pedra aqui, ó. Essa pedra azul. Ou, de preferência, essa espada aqui, tá vendo? Julgamento de destino, tá? E o Goodslayer com Orb pelo menos no 20 para poder estar ativando com mais velocidade. A questão para você causar mais dano, né?
questão de equipamento, eu não vou falar exatamente como que funciona, porque cada um vai ter que fazer de acordo com o que tem. Não adianta mostrar aqui para vocês que eu utilizo tanto de quebra de armadura, tanto de crítico ou dano crítico, tá? O importante é você ter a noção que o Good Slayer e a Toco, nessa situação da primeira equipe, eles têm que ter o máximo de quebra de armadura, o máximo de crítico e o máximo de dano crítico. E isso, aqui ó, tá com T3 de mago, porque eu utilizei para outro herói, só que acabei atualizando e tá assim. Mas tá tudo certo, não tem nada de errado, tá? É justamente porque eu queria o máximo possível de quebra de armadura, tá bom? Então não se preocupe quanto a isso. E eu aconselho, né, a vocês estarem fazendo essas alterações aqui do Evasão Quântica dentro do plano de grupo. Por isso que eu digo, o plano de grupo é muito fundamental. Eu vou martelar isso até o final do vídeo, porque daí vocês conseguem entender o máximo possível, tá? Como eu falei sobre a questão da Jane, Jane não pode morrer. Então sempre tem o máximo de HP e imunidade ao dano para fazer com que ela não morra, tá? Quem tiver estigma VIP vai ajudar muito. Não tem como vocês quererem tentar predeterminar a quantidade de velocidade, porque depende dos teus equipamentos e dos seus artefatos. E isso vai definir muito. Então, eu vou dar uma média do que se pode ser feito para que vocês consigam entender, tá? Vocês estão vendo que aqui, vou sair daqui, ó, servo, né? Seria ótimo se as pessoas também tivessem servo com muito HP para ela não poder estar morrendo. E nem a Nidia, porque eu utilizo sábio desses dois heróis para estar causando mais dano, tá? Aqui, como vocês podem ver, eu uso a Strong, tá? Que é ataque forte, tá? É essa estigma aqui. Junto com a Zealot, para poder estar aumentando o crítico. E na mesma situação, eu uso o Zealot na Toco, junto com essa lâmina quebrada. Eu esqueci o nome até do lâmina quebrada em inglês agora. E fantasma, como eu disse, para poder fazer com que a Jane não morra, tá? É muito importante vocês estarem fazendo de tudo para a Jane não morrer, porque vai estar alterando bastante na tua pontuação. E os heróis podem acabar morrendo depois que a Jane morrer o mais rápido possível, tá? A Nídia, eu utilizo a Sábio e a Servo a Sábio por conta que essas duas heroínas ficam atrás, tanto do Good Slayer quanto da Toku. E a Sábio, para quem não conhece, a Sábio, a Estigma Sábio, ela causa dano de acordo com o dano do herói da mesma coluna. Ou seja, o herói que está na frente ou atrás do herói que esteja utilizando sábio, o dano que for causado vai ganhar uma porcentagem, tá? Aqui, ó. O olho de sábio faz 7 ataques, aleatório. Cada ataque causa dano igual a 50% do ataque daquele aliado, né? E cadê? Ao receber dano, resiste. Não, esse aqui não precisa, tá? Mas, ou seja, o dano que eu for causado, por exemplo, vou dar um exemplo. O meu Godzilla fez um ataque de 100 milhões. Ele vai gerar mais não sei tantos milhões de ataque na SAB. Inclusive, eu vou mostrar um trechinho do vídeo só para vocês terem uma noção, tá? Nessa situação, eu coloco a coroa, né? A glória do Templário, né? Porque antigamente não tinha coroa de verdade, chamava isso aqui de coroa, né? A glória do Templário eu utilizo justamente por conta da fila, tá? Existe, ó, vou fazer com a seta aqui, rapidinho, tá? Só para estimular mais vocês. Olha aqui para cima aqui, ó, para minha setinha. Isso aqui é uma coluna, tá? Que está na vertical e na horizontal é fila, tá? Muitas pessoas acabam confundindo. Fila, aqui ó, o Good Slayer, Toco e Jane, é uma fila. E coluna seria Jane e Houston, tá? Para poder facilitar, porque tem muita gente que acaba confundindo sobre essa situação e a tradução também não colabora. Então eu utilizo sábio na Nídia e na servo. Quem não tiver dois conjuntos de sábio ou não tiver nenhum, vocês podem estar pegando. Vou vir aqui rapidinho só para poder mostrar para vocês. Vocês podem estar pegando esses cards aqui e comprando estigma sábio. Tá vendo aquela aqui? Vocês podem estar comprando estigma sábio e colocando para poder quebrar um galho. Tá? Foi o que eu falei. Tudo depende do quanto você está investindo nas equipes. Pela quantidade do tempo que está demorando o vídeo, eu vou fazer essa parte 1 só sobre evasão quântica
da primeira equipe e vou acabar fazendo um segundo vídeo para poder mostrar a segunda equipe, tá? Para o vídeo não ficar... Ou senão, eu acho que dá até tempo, porque a parte mais explicativa está sendo a primeira equipe, tá? Vou ver aqui, dependendo de acordo com o tempo. Já estou em 15 minutos. E voltando aqui. Na parte, né, da Holston, não precisa necessariamente estar com essa lâmina quebrada, tá? Você poderia estar substituindo por Samurai. Se vocês verem aqui, ó, ela está com muita velocidade. Ah, podia estar com outra Zealot 6 estrelas. Sim, mas por conta do nível de velocidade que eu estava querendo atingir, eu não coloquei, tá? Então aqui vocês podem estar substituindo, sim, por Samurai. Quem não tiver, né, lâmina quebrada alguma, tenta colocar Samurai para substituir também na Toco, tá? A Sigma Samurai. Referente à nave, nave é muito importante. Vocês, na primeira equipe, podem estar utilizando a caçador dimensional para poder estar gerando aquela queimadura, que é aquela habilidade. É bom vocês estarem lendo as habilidades das naves, é muito interessante. A parte do pet, né? Acho que aqui tá outros pets, é por isso que está dando esse erro. Vou tirar aqui rapidinho, só para facilitar a vida de vocês. E vou salvar, tirei, pronto. Na parte de pet, vocês podem estar utilizando aqui na primeira equipe, no principal, vocês poderiam estar utilizando o Carmesim, né? Que é um custo-benefício ótimo. E na primeira equipe vocês poderiam estar usando o Cérbero, tá? E na segunda equipe vocês poderiam estar usando esse Pirodraco de obsidiana, tá? Poderia estar dessa forma aqui, tá? O meu eu tenho Pet VIP, eu acabo alterando, tá? Para aumentar a quebra de armadura de 2 aliados, que seria o GS, né? E a Toco. E aqui está gerando mais dano, ó. O alvo atacado recebe 18% a mais de dano durante o turno, tá? E daí que vou mostrar a questão do talento. O talento é muito importante, tá? 22-3-2, 22-4-2 para 22-3-2 para o Goodslayer, 22-4-2 para Toco. A Jane, que não pode morrer, ela já coloca um escudo, né, de 25%, reduz o dano causado, né? Aqui, né, que não difere tanto, e aqui para poder ele continuar atacando tanto a Jane quanto a Roshan. É bom esse último talento para ela poder estar gerando aquele escudo tanto na Toco quanto no Godzilla. Vocês podem estar tirando um print da parte de talento. A gema, né? Questão de gema. Eu gosto da gema de... É claro, nem todos têm essa quantidade de gema, foi o que eu falei. Vocês tentem colocar a maior quantidade de gema de maior nível de estrelas no Goodslayer e na Toco, e depois na Jane, porque a Jane é muito importante, tá? E depois, dependendo da capacidade de cada um, vocês vão colocando na Nidia, na Servo e na Roxo. É muito importante ter duas Roxo. A minha primeira Roxo e a minha segunda Roxo são praticamente iguais, idênticas. Talento, gema, selo, o equipamento. Inclusive eu passei, se não me engano, na época, de uma para outra para ficar bem igualzinho, tá? E essa pedra aqui, ela é muito boa, porque ela vai aumentar o dano, tá? Ela vai ficar ali atacando toda hora que nem uma doida e vai aumentando o dano causado, tá? Eu vou estar fazendo a batalha da primeira equipe agora, né? Não vou estar mexendo aqui, porque eu já está tudo salvo, porque eu fui mexendo, posso ter feito alguma alteração sem ter percebido. Vou mostrar a questão da velocidade, né? Na questão de velocidade, em primeiro lugar, Nidia. Nidia em primeiro lugar, ela é a mais rápida nessa situação. Porém, vocês não precisam ter necessariamente 237 de velocidade. Foca, galera, só na minha setinha nesse momento agora, por gentileza. Velocidade 237. Ela não precisa ter essa velocidade, mas ela precisa ser a mais rápida da equipe nessa situação. Em segundo lugar, seria a Roston. Deixa eu buscar a Roston. Fique atento na hora que vocês forem fazer edição. Colocar as relíquias, né? 18 relíquias. Tá? Eu não gosto de subir nível de relíquia de herói S. Porém, na parte de gema, né? Eu gosto de subir, nem subir, né, por causa que eu tinha feito as alterações,
Lembra que houve um problema no meu plano de grupo? Aí eu acabei nem mexendo tanto, tá? Mas eu gostaria. Os únicos 4S é duas Roston, um Einstein, um Kong e uma Eve que eu coloco no 132 na parte de gema. Mas nível de relíquia sempre zero de qualquer herói S, tá? Os talentos, né, como vocês podem ver, e a velocidade, né, a 232 da minha Nidia, porém na minha Roston 202. Ou seja, ele é a segunda mais rápida da equipe. E depois eu não lembro, porque eu sou ser humano, mas, necessariamente, vocês não precisam ter toda essa velocidade. Como eu disse, a ordem é fundamental, é primordial. A minha Jane está com 126, eu vou marcar aqui para poder lembrar qual é a Toco e o Goodslayer não necessariamente precisa, inclusive aí, 133. Esses dois DPS, tanto o Goodslayer quanto a Toco não precisa ter velocidade, mas precisa dos artefatos aqui, ó, a velocidade do Goodslayer. Alguns chamam de Goodslayer, outros chamam de Figure, outros chamam de GS, tá? Isso se trata tudo do mesmo herói. E acervo. Aqui, acervo. Acervo também acho que não tem muita velocidade que eu coloquei, não, tá vendo? 133. O principal mesmo nessa situação, dessa equipe em específico, é a Ninja ser a primeira a ter mais velocidade. E em segundo lugar, a Rose. Eu vou estar fazendo o ataque aqui para mostrar para vocês. Deixa eu confirmar, que eu gosto sempre de confirmar em qual Roston tá. Aqui, a Roston que eu vou utilizar tá com 18 relíquias, tá vendo? Eu sempre confirmo. Ah, mas eu sempre confirmo. Enquanto eu não tiver com as duas Roston com 18 relíquias, eu sempre vou ficar assim, sempre chato. Aqui, ó. Vou usar. Clico nos três rapazinhos aqui, né? E vou usar o Quântica 1, que já tá salvo, né? A formação que eu utilizo. Eu dou um confirmar. Olha o primeiro aqui, ó. Equipar, selo, gema e talento, né? Está tudo da forma que eu quero? Está. Então eu vou lá, confirmo e ele atualiza, tá? Aqui, ó, eu coloco, tá vendo? Eu tinha trocado, né? Tinha colocado o Cérbero e o Pirodraco. E daí eu vou lá e faço o ataque, né? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando não mostra uma pontuaçãozinha aqui, ó, geralmente aparece uma pontuação. Quando não mostra, mostra apenas a vitória e a pontuação só aqui, é porque o Einstein morreu, tá? Quando aparece uma pontuação aqui, dano causado, não sei o que, aí é por conta. Aqui, ó, tá vendo? O Einstein morreu, tá vendo? Então, foi da forma que eu gostaria que funcionasse. Gente, a gente está com 22 minutos, eu acho que dá para poder, né, estender um pouquinho o vídeo para poder fazer a segunda equipe, tá? Eu vou mostrar só um trechinho da batalha, o 8x, para vocês terem uma noção do. Deixa eu mostrar só um X primeiro. Rapidinho, que a gente tem que brigar aqui. Ó, questão do X, tá? A questão da Nídia, né? O Cérbero vai lá, causa o ataque, etc. A ideia, né? Dessa equipe aqui é justamente o Goodslayer causar o dano geral para poder matar os outros heróis e a Toco junto com ele depois causar dano diretamente e apenas no Einstein, tá vendo? Ó? A Orbe ataca primeiro justamente. O Guzler ataca primeiro justamente por conta da Orbe. Ah lá, isso aqui, esse olho que apareceu foi o dano causado relacionado a estigma sábio, que está na Nidia. E quando a Toca atacar, vai aparecer a sábio novamente, justamente que é o dano causado relacionado a sábio que está na Cervo. Ah lá, ó. Tá vendo esse olho? Foi o dano causado relacionado a sábio que está atrás da Toca. E antes foi do Guzler. A Jane, com a questão da fantasma com o escudo lá, para justamente não estar fazendo ela morrer. E a Roshan atacando igual doida para reduzir a armadura ali da equipe do Einstein. E tá necessariamente causando dano maior com os ataques do Godzilla. Não é à toa, colocando mais 8 aqui rapidinho, que o meu Godzilla, com o passar da quantidade de ataque que minha Roshan vai fazendo e reduzindo a armadura da equipe, o meu Godzilla e minha Toca e a equipe toda no geral causa mais dano a partir, ó, tu vê aqui, ó, 50, foca só aqui na minha setinha aqui, ó. Você vê aqui, ó, 50 milhões de dano com o meu Godzilla. Do nada 57 por causa da Strong, tá? Quando faz essa virada de chave da Strong, do ataque forte, aquela Stigma, ela começa a dar uma virada maior.
E ele, a cada ataque que ele vai utilizando, tanto ele quanto a Tolkien e a equipe no geral, vai aumentando de acordo com a velocidade e a quantidade de ataque que a Holston vai causando, tá bom? Vou estar finalizando a batalha aqui rapidinho. Vocês viram, o dano não mostrou e o Einstein morreu no final da batalha. Agora vamos para a segunda equipe, né? A segunda equipe, eu vou estar fazendo um vídeo porque esse aqui vai acabar sendo mais rápido, né? É justamente a equipe que eu utilizo o Orochi. Porém, eu vou tirar o F11 aqui, eu vou vir no WhatsApp. Eu peguei a equipe aqui do meu amigo Elton, que eu estou administrando a conta dele por enquanto, e fiz alguns testes, né? Fiz alguns testes justamente para poder tá tentando fazer um dano, né? Sem ter uma equipe sem Orochi, etc. Porém, na situação dele, eu fiz esse dano aqui ontem com a Holston. Ele só tem uma Holston, tá? E causei até bastante dano, né? Ele tem a Orb, tem a Foice. Eu fui fazendo de acordo com o Speed, né? A velocidade de cada um. E daí, que na segunda equipe, né? Eu usei para substituir o meu Orochi, eu coloquei o Epios, que é um causador de dano de área, e coloquei uma Holston no Excelente, que não causou muito dano, né? Não causou muito dano, causou 58 milhões, não deu certo. Aí o que eu fiz? Ontem, Holston no Imortal na primeira equipe, Holston na segunda equipe, pouco dano. Hoje, eu tava testando, eu não botei a primeira equipe com a Holston no Imortal. Eu tirei aquela que estava no excelente da primeira equipe, passei para a segunda, só para fazer o teste e poder estar tá postando no vídeo, né? Eu coloquei a Holston no Imortal com as 18 relíquias que estava lá da primeira equipe para a segunda e causei esse dano todo aqui com Epios, tá? Eu montei exatamente como eu vou estar tá mostrando no vídeo aqui, né? Parte de talento, parte de selo e a questão da velocidade, né? Próximo do que eu tinha para fazer o Epios, tá? Porque o que mais conta é a velocidade, a quantidade de crítico, ou dano crítico, ou quebra de armadura que cada um vai estar conseguindo preencher, o nível de gemas e etc. Então montei bem próximo do que eu tinha para fazer a segunda equipe dele. Já na primeira equipe, eu fiz o teste. Falei assim, não, já que eu não tenho uma Roshan completa, eu vou colocar a Lucadia. Eu me surpreendi. Eu me surpreendi com esse dano aqui, né? A Toko morreu, não era para ter morrido, mas foi uma coisa para mim que, para quem não tiver, né, duas equipes, duas Roshan, perdão, vocês podem estar, né, de preferência, colocando a primeira Roshan num dia na primeira equipe e vendo a pontuação, né? Aí a gente vê 900 milhões, vamos arredondar aqui, 900 milhões. E na segunda equipe, sem a Holston, deu red, né? Deu 58 milhões, causou pouquíssimo dano. Mas no segundo dia eu testei a Holston da primeira equipe aqui e causei 436. Depois causei mais 300 e pouco. Vamos dizer que eu causei nem 800 milhões de dano, né? E aí vocês podem estar, né, tentando colocar, caso tenha, a Lucati, por mais que seja no excelente, para tentar ver se vocês conseguem gerar algum dano, tá? E outra coisa, ele não possui dois conjuntos de sábio, inclusive eu estou querendo até mesmo juntar cartão de Sigma de 4 estrelas para estar fazendo a segunda sábio para ver se gera um dano legal. Daí, se der, eu faço outro conteúdo. Voltando aqui pro meu que eu estou utilizando, né? A segunda equipe do Invasão Quântica, né? Eu utilizo o I, né? Para quem tiver Time, eu tenho dois Time, tenho dois Ruston, tenho dois Aifu, eu tenho dois de alguns heróis, né? Duas Flores, etc. Inclusive, eu vou estar fazendo depois o vídeo na semana da Irena, mostrando como que eu causo dano com a Clores, como você consegue. Inclusive, eu estou usando essa conta do Elton, da Canetatsu, estou administrando, justamente para ver uma conta que não seja tão overpower igual a minha, para vocês estarem vendo e não desanimarem. Tá? Eu utilizo, né, o meu I com oração, asas no time, orb na Kinley. Eu uso essa espelho de congelamento no Ronin. A Glória do Templário na Roshan, nessa situação, inverte. Né? Naquela hora, a Glória do Templário estava da Jane e o Ronin estava com
e o Ronin estava com... Perdão. A Jane estava com o Glória Templário e a Roshan estava com o Espelho Congelado. E substituir a Toko, né, pelo Orochi para estar causando dano de área. Porém, vocês podem estar usando aqui nessa situação, no lugar do Orochi, não se esqueça, o Epius, tá? Questão de velocidade. Nessa situação, a mais rápida da equipe é a Roston, tá? Porque não tem Ninja. E depois, se eu não me engano, é o Ronin, tá? E o restante é praticamente a mesma velocidade. Mas eu vou estar mostrando vocês um por um. O pet que eu estou utilizando, né, é o Carmesim e o Cérbero, né? Depois eu vou até fazer uma alteração aqui para fazer um teste. Questão de talento. O talento eu uso 34, 32 por I, 35, 32 pro time. É bom vocês estarem lendo, né? Um talento por talento, para vocês estarem entendendo, tá? Recuperar a vida lendo com maior ataque, 50% do ataque dele. Se o alvo tiver menos de 30% de vida, a recuperação será de 300%, com tempo de recarga de 3 rodadas. Como é uma batalha longa, são 15 rounds ali atacando, então compensa ter esses dois com tanto o Time quanto o Ronin com o talento 5 da segunda parte, tá? A Roston, mesmo talento, e o Orochi, os talentos do Orochi substituem da Toku. Os talentos da Kinley substituem do Good Slayer, tá? A parte de gema, cada um vai colocar de acordo com o que tem, igual a primeira equipe. E o I tem que estar com vantagem para não acabar morrendo. Quem não tiver lâmina quebrada pode estar substituindo aqui, tanto na Kinley quanto na Roston, por Samurai, Shigma Samurai. O Ronin, né? Tem que estar com Samurai também, para ele estar toda hora usando aquele ataque dele. E substituindo o ataque forte, que é Strong, do Godzilla, colocando no Orochi ou no Epius, tá, pessoal? Questão de equipamento, né? Vai variar de acordo com o que você tem, porém vocês têm que ter a noção, né? De ter muito HP no HP, que é vida, dano de imunidade, que é redução de dano, e armadura aqui para o I, para o Ronin, né? Com um pouco de velocidade, Roston o mais rápido possível, time, ataque, HP e imunidade também, e a Roston full HP, tá? Vocês verem aqui, ó, coloquei T2 com atributo com velocidade, tá vendo? Aqui a velocidade também, né? Porque nessa situação ela tem que ser mais rápida da equipe. Isso varia, tá, pessoal? A questão das alterações aqui vai variando. Mas, no geral, é tudo bem próximo, tá? A questão de velocidade na primeira equipe é a Ninja, mas na segunda é a Roston. Relacionado à relíquia. Lembra que na primeira equipe estava a primeira host? Eu vou estar usando aqui no plano de guerra. Vou estar alterando antes para poder estar mostrando para vocês a velocidade. Eu vim aqui, eu usei a invasão quântica 1, que é a equipe, né, do Godzilla com o Toco, mas na segunda eu vou estar usando a equipe do Orochi com a Killing, que no lugar do Orochi pode estar o Epic, tá, gente? Eu posso estar sendo um pouco repetitivo nessa situação, para justamente a pessoa não acabar tendo um entendimento incorreto do que eu estou querendo dizer, tá bom? Questão aqui, eu sempre gosto de dar uma conferida, ver se eu fiz alguma besteira, né, relacionado a até mexendo aqui no plano de grupo, porque estou gravando, então eu gosto de estar sempre olhando. É bom vocês também estarem olhando, ter certeza do que vocês estão fazendo, tá? Olha lá, se alterou para a segunda Roston, porém minha segunda Roston, lembra que eu falei? Ela, tá vendo aqui, ó, a gema passou, porém a relíquia não passa, tá? Duas coisas que o plano de grupo não mexe. Tanto coleção, que são esses conjuntos que estão aqui, quanto a parte de relíquia. Você consegue mexer tudo. Até então, só isso que se tem disponível, que eles não deixam alterar. Porém, passei da primeira, ó. Essa foi a primeira que eu utilizei na primeira equipe. E essa agora é a segunda Roston da segunda equipe. Eu vou vir aqui em relíquia, tirei da primeira e estou passando para a segunda. Tá vendo? Ó, nível 0 também. Aqui na parte de gema, deixei também nível 30, só para poder ocupar. Poderia colocar no 132, mas isso... Desculpa, gente. Estou um pouco resfriado.
mas isso varia muito de acordo com a situação de cada um, tá? Não dá para poder generalizar, porque vai de acordo com quanto de ouro você tem, e ouro é um recurso muito escasso. Você tem que investir em herói S mais ao invés de herói S, tá? Eu não recomendo ficar investindo nem na parte de gema, nem na parte de relíquia nos heróis S, mas sim nos heróis S+. Questão da velocidade, vamos lá. 202 que tá minha Holston, tá? Velocidade 202. Ela nessa situação é a mais rápida. O Ronin, vamos lá. Ronin tá com 169 de velocidade. O meu time ele tá com 127, tá vendo? A questão ali é mais a questão do Ronin e da Holston, sendo a mais rápida. A minha Kinley, que fica na parte da frente, né? Ela também não tem lá grandes coisas de velocidade, estão vendo? 121. O meu Orochi, né? Cadê o Orochi? Que pode estar sendo substituído. Tudo que eu coloquei no Orochi, você pode estar colocando no Epios, tá, gente? Não esqueçam disso. Velocidade 108. E a última herói, meu Deus, que eu estou esquecendo agora. O Wii. O Wii. Para quem não tem o Wii, vocês podem estar substituindo, né? Pelo Michelangelo, aqui ó, 121 de velocidade. Ou vocês podem estar substituindo o Wii pelo Michelangelo, ou dependendo da tua situação, você pode estar usando o Gilles ou o Michelangelo. Fora esses dois, fica meio complicado que a maioria dos heróis que tem aqui são heróis mais VIP, né? Poderia estar usando outros heróis como Life, né? Mas a princípio não tem o Wii. Coloca o Michelangelo ou o Gilles. Quem não tem Orochi, coloca o Epios. Vou lá fazer o segundo ataque. Deixa eu confirmar minha segunda host. Eu gosto de estar confirmando a parte da relíquia. Porque se eu não passar relíquia, eu não mato o Aston na segunda equipe, tá? É muito importante vocês estarem fazendo essa passagem justamente por conta disso. Vou estar fazendo desafio. Vou estar enviando o segundo plano de grupo. Eu sempre utilizo essa parte de enviar, porque facilita muito, né? Ó, confirmo se está com os artefatos do jeito que eu quero. Confirmo se está com os selos de acordo com o que eu quero. É muito importante ter dois conjuntos de estigma sábio. É muito importante ter a Strong, pelo menos, que é ataque forte, essa estigma aqui, né? A gema vai de acordo com o que você tem. A velocidade é uma coisa muito importante, mas o principal de tudo, a Holston, tá? É muito importante se você quer causar muito dano nas duas equipes, você ter duas Holston no Imortal. E de preferência as duas Holston estar com 18 relíquias, tá? Vou estar confirmando aqui. Fiz alteração, minha Holston, etc. Vou batalhar. Batalhei, galera. Ó, matei o Einstein. Eu sei por quê, porque não mostrou dano causado aqui. Se eu não tivesse matado, estaria mostrando uma pontuação. Vou estar mostrando um pouquinho do vídeo e vou tentar conversar com vocês até bater aqui os 40 minutos. Gente, isso aqui é muito importante, a questão da Roxo. Se vocês não tiverem duas Roxo, complica um pouco para vocês estarem fazendo as duas equipes boa pontuação, tá? Geralmente eu faço 1 bilhão, 333 milhões em cada equipe, que é o dano causado mais ou menos necessário para poder estar matando o Einstein, tá? Não pode estar esquecendo sobre a questão dos talentos, tá? Eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês que o Caio, meu amigo, inclusive agradeço bastante, ele tem me ajudado bastante mesmo, me mandou no privado. Aí eu inclusive criei esse grupo do YouTube para estar facilitando a vida de todos vocês, né? Vou estar deixando depois o link da Aliança Brasil, que é onde tem a comunidade que eu criei, junto com os meus amigos, para poder estar melhorando a questão das ligas brasileiras. Vou estar clicando aqui para vocês podem estar dando um print, tá? Do que vocês podem estar utilizando. Esse aqui foi o Caio, meu amigo, que mandou, tá? Vou depois descer um pouquinho mais. Aqui, ó. Vocês podem estar tirando outro print, mas quem quiser pode estar entrando no grupo, me mandando mensagem. Eu sou um dos ADMs, tá? Eu que criei o grupo ali. E vocês vão estar me pedindo que eu envie para vocês, tá, galera? Relacionado, né, a questão dessa pontuação aqui. Essa pontuação aqui me surpreendeu, uma conta, né, mais fraca, e acabou que, deixa eu jogar um pouquinho mais para cá, ele errou. Essas pontuações me ajudaram bastante, porque eu peguei uma conta, né, para substituir o Epios. Eu aprendi
a causar esse dano com o app, justamente por conta do meu amigo Naldo. Eu não conhecia esse tipo de informação mais barateada, sabe? Se eu não me engano, eu vou até inclusive estar falando com vocês e olhando aqui, ele utiliza no lugar da Kinley, eu acho que ele usa a Ivibel, mas eu não gostaria que vocês utilizassem, tentassem, né? Tá, não, ele não utiliza a Ivibel não, acabei de olhar aqui. Ele usa realmente, ele usa a Ivibel no lugar de quem? Eu estou olhando aqui pelo meu telefone, né? Que ele utiliza no lugar do Wii, ele usa a Ivibel. Eu não sabia dessa situação. Depois eu posso até estar gravando um vídeo tentando fazer esses danos um pouco maior, mas a princípio vocês podem estar utilizando no lugar do Wii, da segunda equipe, o Michelangelo e o Gilles, tá? Para poder estar dando escudo. Porque a ideia é tentar ou proteger o máximo possível da equipe, ou tentar derrubar todos os heróis e deixar apenas o Ash para que os outros heróis que estão ali junto com Ash não acabem matando os seus heróis, tá? A Orb é fundamental vocês terem, a Foice também, mas principalmente, na minha opinião, a Orb no mais 20 já ajuda muito, tá? Vocês tentem fazer o dano de acordo com a tua capacidade, né? Não é uma coisa, como eu sempre digo nos vídeos, né? Eu praticamente falo em todos os vídeos, né? Que não existe uma veracidade por completo no Epic Heroes, porque você acaba tentando causar, foi o que eu falei, causar uma boa pontuação mesmo sem bons heróis, que é a situação do Epic no lugar do Orochi. Pessoal, vou estar finalizando o vídeo agora. Agradeço a você que assistiu o vídeo até aqui. Espero poder ter ajudado. Caso tenha surgido alguma dúvida, você pode estar enviando uma mensagem nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo, tá? Vou deixar o vídeo do plano de grupo, que é um vídeo muito importante. Não aconselho a ninguém fazer invasão quântica, né? Sem aprender planos de grupo, porque é a coisa principal para vocês estarem aprendendo. Se vocês não aprenderem a mexer em plano de grupo, esquece. Vocês não vão conseguir evoluir dentro do jogo hoje. Que existe tantos tipos de batalha para vocês poderem utilizar. Antigamente o jogo era bem mais simples, não tinha reencarnação, não tinha diversos tipos de coisas, tá? Então acaba que isso aqui é uma mão na roda, porque você só envia e depois você pode utilizar o colchão de segurança que está sendo explicado tudo no vídeo de plano de grupo. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem assistindo esse vídeo mesmo. Não esqueçam de estar se inscrevendo, compartilhando com seus colegas. E aí, vocês gostaram do vídeo? Tem alguma coisa em que eu possa melhorar? Tem alguns amigos, né, que me mandam mensagem, você pode estar melhorando isso. Inclusive, esses dias eu estava aprendendo como que se faz uma live no YouTube. Eu quero poder estar melhorando o conteúdo para vocês estar entregando de bandeja para tentar ajudar o máximo de todos vocês. Pessoal, muito obrigado por ter assistido até aqui e bons jogos para todos.